Fala aí, turma. Vamos aqui para mais uma leitura do mercado. Sexta-feira, mais um final de pregão. Vamos comentar com vocês aqui como é que foi mais essa semana, fechamento mais essa semana. Foi bastante volátil, não preciso nem falar, né? Quem acompanha o mercado viu o Facebook derreter e depois no pregão seguinte a Amazon estourar para cima. Isso movimentou demais o índice. Então, repito para vocês, tá um período muito complicado da gente montar operações, operações de swing para ficar dias ou até semanas. Não abram, não façam isso, repito, tá muito difícil abrir posições para ficar com ela por mais tempo. Agora, quem, já falei, quem opera day trade tá muito bom, tá? Tem muitas oportunidades. Desde que você entre e sai no mesmo dia, porque segurar posições por muito tempo nesse mercado do jeito que tá complicado. Então, vou repetir, é um período que seria bom a gente estudar ao invés de operar, ok? Mas beleza, vamos lá, vamos aqui para o gráfico para fazer mais uma leitura de como foi o fechamento mais essa semana aqui nos Estados Unidos. Turma, então vamos lá, vamos começar aqui pelo SP500 no gráfico diário. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, olha só, a gente teve essa correção violenta aqui. Eu estava aguardando, estava trabalhando com essa hipótese aqui, ó, teve essa correção aqui, voltou o pullback, não conseguiu fazer um topo ascendente, ou seja, furou ao fazer esse topo maior do que esse anterior e começou a trajetória de queda, tá certo? A tendência de queda. Então, o que está tecnicamente, o que está mostrando no gráfico aqui para gente? A gente tem essa tendência aqui agora, atual, de queda, de baixa, este pullback que encontrou resistência nessas médias móveis aqui, como a gente já vem comentando, e agora é que é o ponto crucial, que a gente tem que aguardar os próximos pregões para dar uma clareza maior. Por quê? Porque se for uma continuação de queda, então ele com certeza ele vai buscar romper este último fundo aqui. A gente tem esse fundo de 1º de outubro do ano passado e tem aquele último fundo aqui, que foi aquele pregão característico, que todo mundo achou que fosse o colapso, mas enfim, tecnicamente a gente tem que entender o seguinte: a gente está numa tendência de queda, teve esse pullback e ele pode vir. Quais são os cenários? A gente tem que trabalhar com probabilidades, tá? A gente tecnicamente a gente não, graficamente a gente não tem certeza do futuro, é óbvio. Se tivesse certeza, estava todo mundo milionário aí. Então a gente tem que trabalhar com as probabilidades. Quais são os possíveis cenários dos próximos pregões pela frente, tá? A gente tem essa tendência de queda, teve esse pullback aqui, e agora o mercado vai mostrar para a gente, por quê? Porque esses dois candles aqui não querem dizer nada. Então, quais são os cenários? Ele pode vir um cenário mais negativo, ele pode vir a fazer este rompimento aqui até desse último fundo aqui. Que, deixa eu botar aqui para gente, ó, este último fundo aqui, tá certo? Vai ser uma correção sim muito grave. Bom, e qual é o outro cenário? O outro cenário é ele continuar corrigindo um pouco, vai encontrar este suporte aqui na média móvel de 200 e ameaçar a formar um pivô de alta, ou seja, ele vai encontrar essa região da média móvel de 200 como suporte e tentar furar este último topo aqui, ó. Se eu conseguir furar este último topo aqui, ele vai ganhar forças
para reverter agora a tendência para alta. E aí a gente tem que ver o que? Ele tentar furar este topo aqui. Deixa eu colocar uma linha aqui para vocês verem melhor. Então ele tem que vir corrigindo um pouquinho até encontrar esse suporte da média móvel de 200 e depois tentar novamente um pullback para furar essa região de resistência aqui e entrar volume. Se a gente vir ele rasgando para cima, conseguir furar, penetrar essa resistência aqui e entrar volume, isso é um bom sinal de que a gente que o mercado está ganhando força para reverter essa tendência de queda. E aí, deixa eu só tirar aqui. Bom, e aí a gente vai ter que esperar os próximos, infelizmente a gente vai ter que esperar os próximos pregões. Por quê? Porque deixa eu até colocar aqui na Nasdaq, que eu já vou até explicar uma operação que eu ia fazer e acabei não fazendo, mas eu vou explicar o racional da operação que eu ia fazer. Eu vou explicar já no Nasdaq e a gente entende o racional. Então, no último pregão, se eu não me engano foi nesse pregão aqui, eu já disse, eu teria dito que eu iria abrir uma posição short após esse pregão aqui. Porém, o que aconteceu? Depois que fechou esse pregão, esse candle aqui, no pós-market houve a divulgação do balanço do Facebook, foi aquele desastre. O Facebook perdeu mais de um quarto do seu valor no mercado, e isso, né, ele acabou puxando demais o índice. Então, olha o gap que abriu no dia seguinte. O mercado fechou aqui, a Nasdaq fechou aqui e já abriu aqui, ó. Então, olha o tamanho do gap, da diferença do pregão anterior. Tá certo? Então, assim, se eu tivesse até aberto a posição aqui no finalzinho do pregão, beleza. Mas como eu deixei para abrir no dia seguinte, acabou dando esse gap e eu optei por não abrir a posição. Mas eu já tinha comentado com vocês no último vídeo que eu iria abrir uma posição aqui por conta. Deixa eu traçar uma Fibonacci aqui para explicar a vocês, para vocês entenderem melhor. Ó. Então, peraí. Então, olha só, a gente teve essa pernada de queda, teve esse pullback dessa pernada, desse alívio de queda, e olha só aonde que este candle aqui veio a bater nesse pregão. Então, ele chegou a essa resistência aqui de 0,618 de Fibonacci, que é uma região que eu gosto de ficar operando quando existe essas correções neste nível de Fibonacci, entre 0,5 e 0,618. Então eu falei com vocês que o meu racional era entrar short nessa região aqui, só que eu não esperava esse gap enorme que teve. Então eu acabei não conseguindo entrar, porque foi um gap muito grande. Agora, se de qualquer forma eu tivesse entrado aqui na teimosia, muito provavelmente no pregão de sexta-feira, a Amazon divulgou aquele balanço surpreendente e puxou de volta o índice para cima. Então, muito provavelmente eu teria entrado aqui e teria sido estopado. Ó. Se eu tivesse aberto uma posição aqui na abertura, teria colocado um stopzinho aqui um pouco acima, tá certo? E teria sido estopado porque o mercado teve, ó, fez essa sombrazinha que tem aqui, e muito provavelmente teria pego um stop meu aqui. Não entrei justamente porque, como já abriu esse gap enorme aqui, já não achei uma relação de risco-retorno atraente, justamente porque eu ia abrir uma posição muito rápida, no máximo de um dia para o outro. Então, como já abriu nesse gap enorme aqui, eu acabei optando não entrar, não fazer nenhuma operação. E de qualquer forma, se eu tivesse sido entrado, teria sido estopado no dia seguinte, mas né, teria ou no 0 a 0, provavelmente um pequeno prejuízozinho aqui, tá? E isso acontece, isso é normal, a gente já comentou. O que importa é que as nossas operações,
o número de operações nossas, quando a gente ganha mais do que quando a gente perde. Isso é gerenciamento de banca que a gente já viu no modo de gerenciamento de risco. Tá? Então, o racional foi esse, tá certo? O melhor momento teria sido realmente ou neste pregão aqui, que eu resolvi não entrar justamente por esperar qual que seria o movimento do mercado no dia seguinte, eu só não esperava esse gap todo, tá? Mas enfim, a melhor oportunidade teria sido aqui, neste candle aqui. Como eu não consegui no dia seguinte, agora, para quem vai querer operar swing trade, não é um momento ideal para a gente abrir posições. Já falei, quem quiser fazer day trades, tem boas oportunidades sim. O mercado está muito volátil e quanto mais volátil está o mercado, melhor para a gente operar. Porque a gente ganha, o trader ganha justamente nesse spread de entrada e saída. Se, 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 a, se o mercado não oscilar, a gente não ganha. Vai ficar lateralizado ali, a gente não ganha. Então, volatilidade não significa um sinônimo de coisa negativa, tá? Pelo contrário, para a gente, quanto mais volátil, é melhor. Porém, fica mais difícil de operar, pelo menos por um período mais longo, tá certo? Scalp, day trade tem boas oportunidades. Mas então vamos lá. Então, o mercado agora é esse. Da mesma forma que eu falei no SPY, a gente tem dois cenários possíveis de acontecer, que é o que? Ele continuar agora a tendência de baixa para ver se rasga essa última região de suporte aqui, que foi este fundo formado em 333 mais ou menos, tá certo? E se vier a buscar esse fundo aqui, o semanal vai entrar numa tendência de baixa e aí o mercado pode se tornar uma tendência de baixa mais severa, tá? Uma correção mais severa. Agora, qual é o possível outro cenário de acontecer? Da mesma forma que a gente já explicou no SPY, ele de alguma vamos ver aqui, como a gente não tem mais a média móvel de 200 para ter um norte para a gente, da onde ele pode encontrar um suporte aqui, vamos traçar uma Fibonacci. Então, considerando um outro cenário, que agora ele vai tentar um pivô de alta, vamos considerar que este aqui foi o nosso fundo encontrado e esse aqui foi o nosso topo. Então, olha só, ele bateu exatamente na região de 0,5 de Fibonacci. Nem tinha visto isso, estou vendo agora com vocês. Então, ele pode vir a corrigir até 0,618, pode corrigir até 347, nessa região mais ou menos aqui. Para quê? Para voltar a subir e buscar romper este último topo aqui, formando um pivô de alta e aí sim buscando uma reversão da tendência agora para alta. Porém, assim, não vai ser tão fácil. A gente tem vários indicadores aqui, como por exemplo o volume nos candles de alta, como eu falei para vocês na aula passada, estão decrescentes. Por isso que eu ia entrar short nesse período aqui, tá certo? Só que esse período de balanço é muito variável. Então a gente não pode se basear exclusivamente no gráfico. Lógico, a gente não é analista fundamentalista, a gente é grafista técnico, tá? A gente vai ver o que o gráfico passa para a gente para tentar prever movimentos futuros. Porém, como é uma época de balanço e nos Estados Unidos esses balanços têm muito peso nos índices, tudo pode acontecer. Tanto é que num candle o Facebook puxou para baixo e no outro dia o candle puxou para cima porque o balanço da Amazon foi bom. Então, olha só, um anulou o outro, praticamente, tá? Praticamente, né? Não foi exatamente o Facebook que derrubou, nem foi exatamente a Amazon que puxou essa alta aqui, mas ajudou a puxar.
tá certo? Então, tudo pode acontecer na divulgação de balanço. Por isso que tá difícil operar e ver uma clareza nesses momentos. A gente ainda tem essa semana que vai entrar agora, bastante empresas divulgando balanços. Vou continuar monitorando o cenário, tá certo? Repito, para swing trade, para posições mais longas, mais de 2 dias, aconselho ninguém a não operar. Se for operações curtas, de um dia para o outro, ou perdão, no mesmo dia, ou scalp mesmo, né, questão de segundos, até minutos, beleza, tem boas oportunidades aí sim. Agora, para swing trade, para mais de 2 dias, está muito complicado. Tá? E aí eu repito, é melhor estudar do que operar. Então, vou continuar monitorando, não vejo clareza ainda no que o mercado vai fazer. E deixa eu ver, eu acho que vou só terminar analisando o Dow Jones, mas o Dow Jones também da mesma, a gente está vendo que os índices estão se comportando da mesma forma, praticamente, tá? Bastante similaridade. Porém o Nasdaq é o pior, porque pelo menos o SPY e o Dow Jones tem essa média móvel de 200 aqui agora que vai servir de suporte. Então o Dow Jones está praticamente igual ao SP 500. A gente tem esse fundão aqui formado que vai ser realmente um grande suporte, vai servir de um grande suporte. E a gente tem agora essa possível volta aqui. A gente teve esse pullback, agora está voltando essa pernada de baixo, e aí a gente vai ver se ele vai encontrar esse suporte aqui na média móvel de 200 para tentar reverter esse movimento de queda, para tentar buscar romper este último topo aqui e confirmar um pivô de alta com volume, tá? A gente quer ver volume também. Por isso que tá um momento que não tá bom para operar. E eu falei com vocês, a gente não precisa operar todos os dias. Se a gente não tem clareza, é melhor perder oportunidade do que perder dinheiro. Ah, podia ter entrado aqui. Tá, tudo bem. Não entrou, não vai ser aqui que você ia entrar. Se você tivesse entrado aqui, ó, teria tomado uma pernada aqui. Então, se o mercado não está claro, é melhor você ficar de fora, esperar ele dar alguns sinais claros de probabilidade a nosso favor para a gente poder entrar. E aí a gente pode surfar um movimento. Tá certo? Então eu vou esperar para ver o que vai acontecer nos próximos pregões. E aí vou pegar o SPY aqui, porque eu acho que eu não comentei com vocês os tempos maiores. A gente está vendo aqui, se a gente for pegar aqui o semanal do SPY, então olha só. A gente tem esse fundo aqui servindo de suporte. E aí, olha só, a gente teve esse candle da semana passada, essa média móvel de 50 servindo de grande suporte. E aqui nesse candle semanal a gente teve essa média móvel de 20 servindo até com uma resistência. A gente vê que teve uma sombra aqui e voltou. Mas pelo menos ele não perdeu este fundo aqui. Então foi o que eu falei para vocês. Vamos esperar os próximos pregões para a gente ver como que vai se comportar onde que vai fechar esse próximo candle. Se fechar de repente aqui embaixo, ele pode ficar um pouco lateralizado ou até mesmo tentar um rompimento desse suporte aqui. E aí o período de correção vai demorar um pouco mais, tá certo? E se conseguir romper essa média móvel de 20 no semanal? Bom, se conseguir romper essa média móvel de 20 e também mostrar volume, pode ser que a gente tenha encontrado essa base de preço aqui no semanal e agora a gente esteja em busca da continuação do movimento de alta no semanal, tá certo? Para isso acontecer, a gente tem que ver o pivô de alta no diário. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando os tempos gráficos, mensal, semanal e o diário, tá certo? Então, para fechar, foi isso aí. Não tem muito o que falar. Eu, nas minhas operações, eu vou ficar aguardando. Não tenho mais nenhuma clareza
no mercado, então eu prefiro aguardar um pouco mais para poder abrir algumas posições, tá certo? Então, bom final de semana para todos e até a próxima.